gente enfraquecido espiritualmente, muita gente sufocada espiritualmente. E somente oração, leitura da palavra, santificação, consagração a Deus é que nós vamos conseguir reabilitar a nossa vida espiritual. Não adianta, eu posso inventar aqui 1001 coisas para a igreja avivar. Ela pode sentir movimento, mas ela não vai sentir o avivamento. Porque o avivamento permanece, o movimento passa. O movimento é instantâneo. A pessoa alegra, chora, pula, faz de tudo, mas amanhã ele está pronto de novo para errar. Amanhã já está... Amanhã não. Ao que saiu da porta para fora, já não é mais a mesma pessoa que estava aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós lemos um texto do profeta Elias, que estava enfrentando, já preguei sobre esses 3 dilemas, 3 problemas que Elias enfrentava no seu ministério, que era a crise política, crise social e crise espiritual. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre essas 12 pedras que Elias colocou no altar. Irmão, às vezes nós oramos e não vemos resposta da nossa oração. Aí o que acontece? Desiste. O que precisa ser feito? Elias, aqui, a Bíblia nos mostra que os profetas de Baal haviam orado no altar, havia sanguentado o altar, havia derramado sangue naquele altar. Para Baal responder, e não respondeu. Aí Elias chamou o povo e disse: chegai-vos a mim. E o povo se achegou a Elias. E Elias reparou. De vez em quando a gente não fala: eu preciso de dar um reparo na minha saúde, eu tenho que ir num médico. Elias falou, todo o povo reparou o altar, que estava o quê? Quebrado. O altar estava quebrado. Se quiser pôr o texto ali, pode. 18, 31, 32, 18, 30, 31. Olha para você, disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Altar quebrado, irmãos, eu já em estudo, em mensagem, a gente já explicou. Altar quebrado fala de comunhão corrompida. Fala de comunhão que não existe mais. Eu até expliquei um dia, fala de, assim, a mesma coisa de você não pagar o seu celular todo mês, chega a fatura, você tem que pagar. Se não pagar, é cortado. Você perde o número. Aí você tem que pagar para você falar. Então, o altar estava quebrado. A comunhão estava desfeita. Porque a idolatria permeava ali, em Israel. Então Elias chega ao povo, e o povo chegou e reparou o altar. Aí no versículo 31, a Bíblia vai dizer: Elias tomou quantas? Conforme as tribos de Israel. Os irmãos sabem que Jacó teve 12 filhos. Quantos filhos? E uma filha, que não é contada na genealogia. As mulheres não eram contadas na genealogia. Certo? A genealogia era só masculina. E a Bíblia nos diz que Jacó teve 12 filhos, que são o nome das 12 tribos de Israel. Quando Elias estava colocando aquelas pedras, ele estava colocando lá a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, a tribo de Azer, a tribo de Dan, a tribo de José, Isacar. E cada
cada uma dessas tribos, cada nome no hebraico, ela tem um significado. Aí cada uma delas, elas conseguem encaixar no altar. Cada uma dessas pedras. Por isso que Elias pegou essas pedras. Vamos levantar um altar aqui, no nome das 12 tribos. Das 12 tribos. Qual é o primogênito de Jacó? Qual é o primogênito de Jacó, irmãos? Rúben. É o primogênito, é o primeiro filho. E ele é filho de Lia, a irmã de Raquel. É o que o Labão enganou. Deu Lia primeiro, né? Em vez de Raquel, porque o Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel. Mas o sogro deu Lia. E a Lia tinha problemas. Já era mais velha e tinha problema também físico. Jacó teve o primeiro filho com ela, Rúben. O nome Rúben quer dizer, eis aqui um filho. Elias, quando ele pegou a pedra da tribo de Rúben, ele estava dizendo assim, eis aqui um filho, que podemos entender como a pedra da filiação. Nós não éramos filhos, nós éramos bastardos. Filhos eram os judeus, nós éramos gentios. A partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e abriu a porta tanto para hebreu, quanto grego, quanto gentil, quanto tribos, povos e línguas. Aí nós passamos a ter o direito de filiação, de ser filho de Deus. João, ele, no capítulo 1, versículo 11, 12, adiante do seu livro, ele vai dizer assim que Jesus veio para os seus, mas os seus não recebeu ele. Quem eram os seus? Quem era? Os judeus. Ele veio para eles. E os judeus fez o quê? Junto com os romanos, crucificou Jesus. Crucificou Jesus. Aí fechou-se a 69ª semana de Daniel. Fechou para os judeus. Deus fechou o tempo da salvação para os judeus. E abriu a porta para mim e você ser salvo. Deu um tempo para nós. Só que tem uma coisa, você vai ler o livro de Romanos, que Paulo fala assim, que quando completar a plenitude dos gentios, aí Deus abre o caminho de novo para Israel. Isto quer dizer, irmãos, que tem um número de pessoas que quando chegar esse número, a porta da graça fecha. Quando a plenitude dos gentios, quando a plenitude daqueles que hão de ser salvos completar, abrirá novamente a chance para o povo de Israel se tornar ser filho. Mas eu e você, irmãos, quando formos orar, você tem que saber que antes de mais nada, você tem que ser um filho de Deus. Você tem que ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Você não é qualquer um. Você não pode fazer o que os outros fazem. Você tem que fazer é que um filho de Deus faz. Não é porque fulano está fazendo que eu vou fazer. A Bíblia chega a dizer, o próprio Jesus chegou a dizer, pode um cego guiar o outro cego? Ambos cairão no buraco.
ambos cairão nas trevas. Então, quando você dobrar o joelho, lembra que eu sou filho, eu voltei a ser filho, eu preciso de pôr a pedra da filiação no altar, porque eu tenho direito de ser filho, Deus me deu o direito, não por merecimento, não porque somos bonzinhos, não porque somos isso ou aquilo, mas é a graça soberana, é a graça viva de Cristo Jesus, favor imerecido que Ele deu para nós sermos salvos nesta noite. Então, irmãos, essa primeira pedra colocou, agora eu sou filho, agora eu posso pedir. Agora eu posso pedir, eu sou filho. Aí veio o segundo filho de Jacó. Veio o segundo filho de Jacó, por nome Simeão. Simeão. Elias falou, está faltando essa pedra. Está faltando essa pedra. Depois que você passou a ser filho, agora Simeão quer dizer, Deus ouviu, Ele ouviu. Ou seja, para que Deus ouça e para que Deus, porque Deus ouviu, alguém teve que fazer o quê? Clamar. Clamar. O nome Simeão quer dizer, Deus ouviu. Ele ouviu. Se ouviu, é porque o nome Simeão quer dizer, está mostrando assim, se Deus ouviu, é porque ele clamou. É porque ele orou. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de escassez de oração. Nos altares da casa de Deus, na nave da igreja, são poucos que oram. Não, pastor, eu oro em casa. Amém, graças a Deus. Se está orando mesmo, beleza, graças a Deus está orando. Mas se não tiver? Então, Elias falou, está faltando oração para esse povo. E quando não há oração, você pode ver no contexto em cima, que falta de oração leva o povo o quê? Leva o povo, irmão, leva o povo à dúvida. Porque Elias fala assim, lá no capítulo 18 e versículo, que ele fala assim, por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vai após Baal. Falta de oração leva o povo a cochear entre dois pensamentos. Será que está valendo a pena eu estar na igreja? Será que está valendo a pena eu passar aqui dentro, sendo eu um jovem, uma jovem, podia estar aproveitando o mundo, podia estar aproveitando tudo, e estou aqui dentro, será que está valendo a pena? Está valendo a pena, como diz o cântico do cantor Juliano, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, está valendo a pena, porque Deus cuida de nós. Então, irmão, Deus ouve quando nós clamamos. Talvez você está clamando para a pessoa errada, porque Jesus falou assim, até agora, nada pediste em meu nome. Porque tem crente que ao invés de contar para Jesus, ele conta para a vizinhança primeiro, depois ele conta para os parentes, depois ele conta para Bertano. Aí quando a casa está caindo, ele vai, Jesus, é o último a saber, mas Jesus já sabe, mas é o último que a pessoa vai chegar. Então Deus está dizendo assim, cobrando de mim, antes, meu filho, de que você fale alguma coisa, fale comigo primeiro, que eu vou te dar direção para resolver as consequências dos problemas que você está enfrentando. Mas não, nós pegamos o telefone, liga, ora para mim com o negócio que está pegando, não sei o que lá mais. Irmão, o Senhor está dizendo, põe a pedra do clamor no altar nesta noite. Não fica dependendo de oração dos outros, não, meus queridos. A coisa mais ruim é depender dos outros, vocês sabem disso. A coisa mais difícil é depender dos outros. Dependa de você mesmo na presença de Deus. É lógico que eu conto com as orações dos irmãos, mas eu não posso confiar só na oração dos irmãos, eu tenho que orar também. Porque tem gente que só sabe pedir.
E não ora. Você põe lá, vamos orar. Aí põe aquele dedinho. Estamos juntos. Junto no quê? Está disposto a orar? Está disposto a passar uma hora de joelho? Não, pastor. Estou não. Às vezes nós não estamos dispostos. Vai ver como é que é as coisas, né? Tem hora que a gente não dá, Deus pede para a gente orar, a gente não ora. Ixi, mas eu não consigo e tal. Aí, e de repente vem um problema, a gente consegue ficar 2 horas, 3 horas, com um galãozinho lá, num coisa assim, e olhando lá, torcendo para o médico chegar e falar, não põe outro não. Em vez de nós orar. Em vez de nós clamarmos. É hora de clamar, irmãos. Elias viu que o povo estava dividido, um pouco era Baal, um pouco era Deus, e hoje não está diferente não, evangelista Zezinho. O povo está dividido hoje. Hoje é uma idolatria terrível, é uma idolatria tremenda. Quando o pregador é anunciado, todo mundo aplaude, assobia, bate palma. Quando era anunciado Pedro, João, o povo estava esperando com um porrete, com pedra. Esse lugar aqui, esse altar aqui, não é um altar para... A pessoa fala assim, nossa, o nosso pastor me deu a oportunidade, como que eu vou subir naquele altar? Eu não sou... Irmão, não existe isso. Aqui não é mais santo do que aí. Aonde todo o povo de Deus está juntando, todo lugar é santo. Você entendeu? Então, ai meu Deus, teve uma vez que pregou uma pessoa na nossa igreja, lá embaixo, e uma santidade em excesso. Eu falei, esse negócio não está certo, não vai dar, você vai dar B.O., mais cedo ou mais tarde vai dar B.O. Não deu outra, irmãos. Antes de subir no altar, tirava o chinelo, subia descalço, orava ali antes de subir. Ô, irmão, misericórdia. Hoje está no mundo e é contra a palavra de Deus hoje. Está mexendo com outras coisas. Você entendeu? Então, santidade em excesso é pecado. Ninguém é mais santo do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E se você for melhor do que alguém, fica quieto. Não aplaude você não, que mais tarde você tomba. Qualquer um de nós aqui, irmãos. Qualquer um de nós. Se nós vangloriarmos, amanhã a queda vem. Porque a Bíblia fala assim, que a queda, o orgulho, a soberba, procede a ruína, a destruição. E Deus não quer isso para nós. Então Elias pegou a pedra do clamor. Terceiro filho de Jacó com Lia, Levi. O que significa Levi? O Elias olhou assim e falou, vou pôr a pedra de Levi, porque está faltando isso aqui no altar. Está faltando isso no altar. E está faltando no altar mesmo, físico. Estou falando no altar físico aqui hoje. Físico, aqui é o altar físico. O altar espiritual de cada um está aqui. Nós os ouvimos na escola dominical hoje. Está aqui, ó. Certo? Aqui é físico. Aqui é púlpito. Lá no mundo eles falam. Vamos armar o púlpito político fazer o discurso dele. Vamos armar o púlpito aqui. Esdra falou lá no meio da praça, lá no livro de Êxodo, você pode ver que Esdra subiu no púlpito para anunciar a palavra do Senhor. Você entendeu? Aí o que acontece? Ele olhou assim e falou assim, a pedra de Levi está faltando no altar. Põe ela aí. Levi significa unido, ligado, apegado. Você entendeu? Unido, ligado ou apegado. Chama-se pedra da união. União. A igreja é uma só, irmãos. Departamentos é um só. Não tem 2 igrejas dentro da igreja. Departamento não é igreja, é igreja.
Departamento não é igreja. Porque senão vai falar, não, o departamento. Não, tudo é igreja. Criança, adolescente, jovem, senhora, tudo é igreja. E para que a glória de Deus manifeste, nós precisamos do quê? De colocar essa pedra no altar chamado Pedra da União. Não é unhão, não. Tem gente que entende errado, é a pedra do unhão, não. Não é a pedra do tamanduá, não. Do abraço do tamanduá, né? A pedra da união. E o que? O Salmo 133 fala o quê? Quão bom e quão suave é que os irmãos falam um dos outros. Aleluia. Que vivam em união. Que vivam em união. Você ficou sabendo de fulano? Falou, irmão, não quero saber de nada, não. A gente tem que fazer assim, irmão. O Satanás está tentando fazer cirandar conosco. Vem falar, você tem certeza? Você sabe? Não tem certeza, então some daqui. Ué, não, isso aí é o... Tem o pastor e tem o mercenário. Esse aí é o mercenário que vem trazer mensagem do Satanás para atrapalhar a obra de Deus. Você ficou sabendo que fulano desabou? Você orou para ele? Não. Então vai orar para ele levantar. É união, irmãos. Unidos. E não é só aqui não, irmãos. Eu não sei aonde que certos líderes vai para lá. Porque não comunga com ninguém. E a Bíblia nos manda quão bom e quão suave. É só nós aqui? É só nós da colheita. Quão bom e quão suave que nós amamos o irmão. Da outra eu não gosto. Dos irmãos lá da IPDA, lá da CCB, O corpo de Cristo é quanto? São milhares, né? Porque tem milhares de igrejas. E cada um fala que é o corpo de Cristo, mas não comunga com o outro. O corpo de Cristo é quanto aqui na terra, irmãos? Um só. Esse corpo tem um cabeça. É o pastor. Mas aqui na terra está sendo pastor que está querendo ser o cabeça da igreja. Se você for lá pregar lá na igreja de fulano, está fora de comunhão. Se você for lá cantar lá, irmãos, a união, aonde está, irmãos? Como que eu vou abraçar só quem me abraça? Jesus falou, se vocês saudar só quem sauda vocês, que galardão tem? Se vocês amar só quem ama vocês, que galardão vocês vão ter? Senhor, Jesus, me ajuda. Pastor, é culto de ceia. Olha. É triste quando você passa na rua, que lá vem um irmão, uma não crente e outro não crente. E você cumprimenta o irmão, capaz do Senhor, não fala nada para as outras pessoas. Deus estiver junto, pastor, mas não é crente. Problema, eu estou dando paz. Se eles não quiserem, a paz volta para mim. Volta para mim. Volta para mim. Então, união. Unidos. Você já viu? Quando eles vão fazer, na época de junho, eles fazem a festa junina. Né? É uma tradição religiosa. Aí eles fazem uma fogueira grandona, só com um pau de lenha. Não é? E dá um fogão lá no alto. Eles juntam muito, vai empiando, porque quanto mais unido tiver a lenha, mais o fogo vai ser alto.
Isso fala da união da igreja. Quanto mais nós unirmos, mais o reflexo de Cristo vai ser na tua face, vai ser na tua face, vai ser na nossa face. O mundo vai olhar e vai dizer: nossa, eu não estou conseguindo olhar no Zezinho, não estou conseguindo olhar no Lazinho. Olha, está um brilho. Igual o povo, quando Moisés desceu do monte, o povo falou: Moisés, põe o véu, porque você está brilhando demais. Você está brilhando demais nessa noite. Deus quer te fazer brilhar mais nessa noite, irmão. Você não vai ser mais crente vagalume. Que é isso, pastor? O que é o crente vagalume? Acende e apaga. Vagalume não é assim? Acende e apaga. Está cheio de crente assim. Acende no domingo e segundo está apagado. Aí tem que esperar uma semana para chegar de novo e dar aquela piscadinha. Oh, Jesus está dizendo: meu filho, larga de ser crente vagalume, seja uma tocha na minha mão. Seja uma tocha. No livro de Ezequiel falou: encha a tua mão de brasa e espalha sobre a cidade. Nós temos que espalhar brasa sobre a cidade. Brasa de fogo, e fogo que consome pecado, que consome maldição, que consome maldade, que consome inveja, que consome fofoca, que consome mentira, que consome contenda e que expulsa o mal em nome de Jesus Cristo. Então essa pedra da união. Aí a Bíblia nos diz, irmão, pena que está chegando, vai ser só 4 pedradas essa noite. Quarto filho de Jacó com Lia, chama Judá. Judá. E agora? O que significa Judá? O que significa? Elias olhou assim: peraí, está todo mundo exaltando Baal, está todo mundo aplaudindo o Deus de Azera, está todo mundo aplaudindo Baal. Falta a pedra de Judá no altar. Pegou a pedra de Judá e pôs no altar. Significa, o nome Judá significa agradecimento, ou louvado, ou louvor. Qual a pedra que estava faltando no altar? O louvor. Não, pastor, não é canta. Não é. Louvor não é cantar. Tem gente que confunde. Eu vou louvar. Você vai cantar. Porque louvor é você expressar a grandeza de Deus. É você expressar a grandeza da criação de Deus. Não, pastor, eu vou louvar. Não mistura não. Você vai cantar. Você vai salmodiar o Senhor com um cântico. Agora, louvar é você fazer como Josafá, fazer como muitos fizeram. Louvar quer dizer exaltar o nome do Senhor. Irmão, a sua oração nunca pode começar pedindo. Você sabia disso? Por isso que às vezes tem crente que não tem oração resolvida, porque já entra dando tiro para todo lado na oração. Primeiro você vai confessar o seu pecado para Deus. Deus, eu pequei hoje. Eu olhei o que não devia olhar, fiz o que não devia fazer. Eu mexi no celular, o senhor viu, né? Então o senhor me perdoa, em nome de Jesus. Eu não vou ver mais, Senhor. O senhor me perdoa o meu pecado. Aí depois que você orou, você vai o quê? Deus, como tu és grande, como tu és fiel, Senhor. Não há outro além de ti. Senhor, tu mede os mares, os riachos, tu medes os oceanos, tu pega, Senhor meu Deus, os planetas, tu pega as galáxias, tu pega a terra na palma da tua mão. Como tu és grande, Senhor. Sem ti eu não posso viver, meu Pai. Sem ti eu não posso permanecer, meu Deus. Isso é louvar o nome do Senhor Deus. Eu não sei expressar. O meu vocabulário é curto, Senhor meu Deus, para poder expressar o quão grande é o Senhor na minha vida nesta noite. Vamos pôr o louvor, irmão, lá no tanque da sua casa.
Eu vou andando na rua aí, com essa carretinha, louvando o Senhor. Agora o rádio estragou do carro. Falei, agora pronto. Eu vou, irmãos, eu vou salmodiando, Senhor, tu és grande, Senhor. Tu és grande. Às vezes eu paro num lugar para pegar papelão, pegar coisa. Senhor, tu és tão maravilhoso. É expressar, é louvar a Deus, irmão. Ai, eu queria tanto louvar a Deus, não tenho oportunidade. Você tem oportunidade de levantar louvando a Deus. Te agradeço, Senhor, porque deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Senhor, eu te agradeço porque eu abri os olhos e estou vendo. Senhor, eu te agradeço que eu acabei de colocar meu pé no chão. Senhor, eu te agradeço porque estou escovando meus dentes. Senhor, eu te agradeço porque eu vou trabalhar. Não reclama, quem reclama é o mundo, irmão. Ixi, já é segunda-feira. Ixi. Ressaca é para quem não é crente. Para crente é bênção de Deus. Não tem dia ruim para o crente. Nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta. Todo dia é maravilhoso. Você só não pode falar que o dia é bom, senão você vai falar errado. Teve um irmão que um dia falou. Um dia bom para vocês aí. Foi aqui, ó. Tem nada de dia bom, não. É dia bom, maravilhoso, na presença do Senhor. Fica esperto, irmão. Tem o que os outros falam para a gente. Um dia bom para você, viu? Estou fora. Misericórdia. Então, a pedra, irmãos, a pedra do louvor. Você caiu? Ai, canela, meu. Tem gente que fala frango assado. Ai. E o crente já fala, glória a Jesus. Ou não? Ou xinga a mãe dos outros. De primeira a gente arrancava a ponta do dedão jogando bola, mas era cada xingada. E a gente já xingava de caminhão de uma vez, para não ter que xingar muito. 600 carretas, não sei do que. Já falava de uma vez. Mas hoje não, irmão. Hoje nós somos chamados para louvar o Senhor. Nós somos chamados para exaltar o Senhor. E quando, olha aqui, aprenda isso aqui. Quando nós louvamos o Senhor, sabe o que acontece? A nuvem de glória de Deus começa a descer. A glória do Senhor encheu a casa. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e acabou a casa do rei, a glória do Senhor desceu numa nuvem e a casa foi cheia da glória de Deus, que o sacerdote não conseguia ficar em pé, de tanto que era a glória de Deus naquele lugar. Deus está dizendo, meu filho, me louva, me louva. Você só me louva quando a coisa está ruim. Porque eu quero participar da tua alegria também. A tua alegria, filho, é a minha alegria. Ah, Deus. Tem gente que quando está feliz, está alegre, esquece de Deus. Não chama Deus para compartilhar da alegria. Mas Deus está dizendo, você me louva tanto na alegria e você me louva tanto na dor. Não tem um hino assim, na alegria ou na dor? Louvarei ao Senhor. Alegria. Será que nós estamos prontos para isso, irmãos? Porque cantar é fácil. Pregar é fácil. O duro é viver. Tem gente que canta o hino da harpa com a boca tão boa. Se lá para o deserto. Aí Deus vem cá, deixa eu te pôr você no deserto. Aqui, ó. Estou fora. Você apresenta um cargo que Deus mandou colocar na mão da pessoa, a pessoa, eu vou orar. Que é isso? Então a oração do pastor do ministério não está valendo. Porque nós colocamos a partir do momento que Deus nos
ordena, nos orienta. Então começa a louvar o Senhor. O que os nossos vizinhos estão ouvindo na nossa casa? Ai, ai, ai. Acho que eu vou parar aqui. Perdi até a... Aqui. Que louvor está saindo da nossa casa? O que os nossos vizinhos estão escutando? Eu me arrependo de ter casado com você. O filho grita de lá, eu não pedi para nascer. Está desse jeito. É uma briga. Está ouvindo isso. E aqui manda Deus para ouvir o quê? O louvor. Por isso que a Bíblia fala que o perfeito louvor sai da onde? Porque o louvor das crianças, irmão, quando as crianças, não é cantar não. Quando as crianças falam, elas falam com sinceridade. Agora você está conversando com uma irmã, você não sabe se você está falando com sinceridade. Você não sabe se ele está com uma facada para te cravar nas costas. E você está lá abraçando ele. Eu te amo, irmãozinho. E ele está lá de trás. Você vai ver. Então é hora de colocarmos esta pedra no altar. O que o nosso vizinho está escutando? Ele tinha que escutar na nossa casa, sabe o quê? Oliveira verdadeira. Mas eles estão ouvindo, nessa longa. Passa na. Ele. Ai, o irmão. Ai, irmão. Você não é crente mais não? Não adianta, irmão. Nós aqui não vê não, nós não vê nada, mas o Deus que nós servimos, Ele vê tudo. Não, pastor, é música raiz. Escuta isso aqui. Nada que louva o nome do Senhor não presta. Que não louva o Senhor não presta. Nada que não louva o nome do Senhor não presta. E o que nós estamos ouvindo? Tem dia que eu ponho uns hinos lá em cá, bem alto mesmo. Porque tem dia que eu tenho que escutar música alta, falando besteira. Aí eu ponho o dia que não tem ninguém, eu ponho o meu alto lá, bem alto. É aquelas músicas bem... Você chora lá na sala. Teve dia que ela estava... O que você está chorando? Irmão, é a presença de Deus. É louvar a Deus. É inspirado, não é inspirado, não. É inspirado. Que fala a alma, que fala o coração. Igual aquele... Tem um lugar vazio nesta congregação. Você é lá 1900 e pouquinho. Eu era criança. Você vai pôr a pedra do louvor? Quando chegar em casa, Jesus, me ajuda. Para nós, casal. Os casados. Aí os sorteios falam, eu estou livre. Karma. Os casados. A hora que surgir encrenca, porque surge, irmão. De vez em quando surge umas ferpas daqui, outra dali. Aí você começa. Eu já estou sabendo que você está por aqui, mas o meu Deus também chegou primeiro. Aleluia! Nessa casa reina o Senhor. Porque é o bicho tentando te amolar para vocês arrumar a briga. O bicho entra até em criança para tirar a paz, irmão, para bater na criança, espancar a criança, e não é ela. Então vamos louvar a Deus. Quem pode colocar de pé?
Vamos navegar um pouquinho? Vamos? Todos juntos? Os obreiros vão estar preparando para a ceia. Pegar as luvas. Eu navegarei. Do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Oh, aleluia. vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Oh, aleluia, Senhor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei Também que neve alamacharabacás. ao Deus da minha vida, que me compreender Ai, de que teneberevalamanas. sem nenhuma explicação. Aleluia. Oh, aleluia. Espírito, Aleluia. Espírito, Oh, Jeová, santo, santo, santo é o Senhor. desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Aleluia. Irmãos, antes de fazer a leitura, quero apresentar aqui o Isaac Manga, que está voltando à comunhão da casa de Deus. Amém? Nós tínhamos mais para apresentar hoje, mas não foi possível de estar aqui, né? Mas na próxima nós vamos estar apresentando, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, partiu e disse:
tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Todos sabem, irmãos, a postura do crente. Para você participar da ceia, pela fé. Você tem que ter fé naquele momento que você vai estar relembrando tudo que Jesus fez por você. Não sendo merecedor. Porque quem tinha que levar aquela culpa, era todos nós. Mas Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, e levou na cruz. Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, irmão, convença o nosso coração, nesse momento que nós vamos estar participando. Não é simples, é um pão comum, que está aqui, um suco da vide comum está ali, mas orado, representa, não é que é não, é símbolo, é coisa séria, irmãos. É que você está dizendo: eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. E Jesus ainda fala em João 6,53: aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então nós vamos estar apresentando agora o pão e o cálice, em nome de Jesus Cristo, e depois, os obreiros vão estar partindo o pão. Senhor, nessa noite, aqui está, meu Pai, este pão, a qual, meu Pai, é um pão comum, mas que apresentamos o Senhor como símbolo do corpo do Senhor Jesus. Abençoa este pão. Abençoa, meu Pai, nesta hora, para que seja, meu Pai querido, agora neste momento, o símbolo do corpo do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário, meu Pai, foi torturado pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Apresentamos também o suco da vide, meu Pai, que o Senhor possa agora abençoar este suco da uva, meu Pai, que representa neste momento o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro, para que todos que aqui estão, meu Pai, foram remidos dos seus pecados e agora têm comunhão com o corpo de Cristo. Nós te pedimos, meu Pai, abençoa o pão, abençoa o cálice, para que todos possam participar com alegria, em nome de Jesus Cristo. E tendo dado graça, o partiu e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Enquanto a igreja louva, os obreiros vão estar partindo o pão. Bendito seja o Cordeiro que da cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, disse Jesus.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, disse Jesus. Tomai e comei todos vós. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus foi nosso porto. Oh, quão profundas as chagas que por nós, quando Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador. Deus que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Grande é o mistério da tua palavra, Pai. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear, com sedentes ao caná, e de graça Deus te dá. Não faminto tua alma saciar.
Glória a Deus. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus, vem cear. Só o coro. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Meu Deus. Mesmo hoje tu te podes saciar. Meu Jesus. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus, vem cear. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por mais uma ceia, meu Pai. Somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade, mais uma ceia de podermos relembrar tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Mais uma noite, meu Pai querido, somos gratos por fazer parte do corpo do Senhor. Meu Deus, nessa noite somos gratos, meu Deus amado, pela vida de cada um dos teus filhos, que nesta noite comungaram, meu Pai querido, cada um, Senhor, meu Deus, na comunhão com teu Espírito, com a tua graça. Continue, meu Pai, ajudando cada um de nós, fortalecendo cada dia, para sermos, meu Pai, participante do corpo do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Ô Frank. Irmãos, quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Deus continue abençoando. Continue firme, irmãos. Em nome de Jesus. Nós vamos dar os avisos nesta oportunidade.